Vamos lá, vamos para o nosso X-Tudo Caboquinho com Orlando Câmara. E o Orlando hoje fala sobre essa questão das mudanças climáticas e o planejamento para tentar amenizar os impactos. Muito bem, deixa eu fazer a pergunta de toda terça-feira aqui para o nosso amigo Orlando. Qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá, Rafael. Olá, Jenny. Na semana que passou, falamos de fumaça. E a semana inteira foi marcada pela fumaça e pela péssima qualidade do ar que estamos respirando em Manaus. Eu vou continuar hoje com o sabor de lembrança. E uma lembrança muito especial para mim. A lembrança que em 1992, isso mesmo, eu produzi um espetáculo que era para a Rio Eco 92, a Conferência Mundial do Meio Ambiente que aconteceria no Rio de Janeiro aquele ano. E eu fui produtor local do Viva Amazônia Viva, que era um espetáculo, na verdade, que fazia parte de um grande calendário de uma viagem que começava de jovens lá na Noruega ou na Dinamarca, enfim, já não lembro mais direito, faz muito tempo, mas eram jovens noruegueses ou dinamarqueses que vinham ao Brasil no navio Viking e que chegaram aqui e, por exemplo, foram defender a construção do Parque do Mindu, que à época nem existia ainda. Tanto que aquele monumento que as pessoas dizem que parece um monte de pedra, são pedras que foram enviadas por crianças e jovens do mundo inteiro. E ali eles fizeram várias atividades de educação ambiental e edificaram aquele monumento. Detalhe, quando eles fizeram aquilo, não havia o Parque do Mindu, só havia a luta pela preservação da área. A construção do parque é posterior a 92. Olha o valor daquela ação para a posteridade de Manaus, né? E aí, o calendário todo existia com um espetáculo que era o ápice da participação deles aqui na Amazônia, que era um espetáculo no Teatro Amazonas, que trouxe o músico norte-americano John Denver, que à época era conhecidíssimo, inclusive, tinha sucessos emplacados mundialmente, trazia outro músico, um amazonense lá de Barreirinha, mas que era famosíssimo nos Estados Unidos e no resto do mundo, chamado Gaudêncio Thiago de Mello, irmão do Thiago de Mello, e tinha a apresentação, a ancoragem, digamos assim, de uma figura conhecidíssima no cinema, ninguém menos do que Roger Moore, que à época era o James Bond oficial. E para muita gente um pouco mais antiga, como eu, já o conhecia de uma série de televisão chamada Ivanhoe, ou em português, Ivanhoe. E aí eu tive o prazer inenarrável de ser o produtor desse espetáculo e de viver aqueles dias intensamente. Não era a minha primeira participação numa produção tão grande. Eu, na verdade, já tinha vindo de 90 da produção do Fernando Bicudo e da Solução Assessoria para a reabertura do Teatro Amazonas. Eu já tinha feito, por exemplo, o Balé da Lavascar, José Carreiras, enfim, muita coisa boa, né? E eu fiquei pensando essa semana como essas ações que parecem, de certa forma, pontuais, elas ecoam por muito tempo, né? Tanto assim que o Parque do Mindu existe hoje em função da luta da população do Parque 10 de preservar aquela área, de evitar que fosse invadida, porque muitas vezes muita gente a quis invadir, e também dessa força da visibilidade que foi dada à área por ocasião das prévias, digamos assim, da Rio Eco 92. De lá para cá, me parece que as vozes que ecoaram na Rio Eco 92 não estavam erradas, elas estavam certas. Infelizmente, aquela catástrofe ambiental que às vezes se falava, a necessidade de uma série de pactos ambientais mundiais, ela só foi se confirmando ao longo do tempo. E hoje nós vivemos aqui no Amazonas uma crise ambiental horrorosa que envolve estiagem de chuvas, baixíssima umidade ambiental, chegando a 40% ao longo do dia algumas vezes, a questão da seca, que já tem previsão de se prolongar até janeiro, possivelmente, o que será uma tragédia horrorosa, e a questão da fumaça que invade Manaus. Aí me pergunto, quando é que foi que autoridades que governam o Estado, que governam o município, autoridades que têm o poder de decisão e de fazer, levaram em consideração tudo isso que foi falado e se prepararam para esses tempos? Eu acho que nunca, né?
Nunca, porque, por exemplo, agora mesmo nós temos problemas de incêndios em toda a região metropolitana e em todo o estado, e nós não temos aviões de combate a incêndio. Nós não temos helicópteros de combate a incêndio. Eu vi ontem uma notícia de que vão emprestar da Marinha, se eu não me engano, mas já não era para ter esse investimento há algum tempo. Pensa bem. Na verdade, nós não nos preparamos em absoluto para nada, porque, por exemplo, atravessou a ponte, não tem quartel de corpo de bombeiros. O investimento nos bombeiros militares no Amazonas é muito pequeno. Eu, inclusive, vejo que eles têm um esforço hercúleo. Me parece que são profissionais muito focados e muito comprometidos com o bem comum, com a ordem pública. Até cheguei a ver um projeto em que eles treinam pessoas da comunidade para combater o fogo. Mas bombeiro mesmo empregado, quartel, equipamento, não existe direito. É muito pequeno à vista do que nós enfrentamos. Aí vão dizer, mas Orlando, vamos jogar dinheiro fora para uma ocasião específica? Específica? Há quanto tempo nós estamos lidando com problemas com o fogo na floresta? Não é de hoje. E infelizmente não vai acabar ano que vem. É a mesma coisa, por exemplo, com a cheia. Estamos vivendo uma grande seca e dizem que grandes secas ou grandes cheias, elas são sucedidas por grandes cheias ou grandes secas. Uma puxa a outra. E aí, qual é o plano hoje? Que ações são feitas hoje? Que preparação existe hoje? Qual é o planejamento para o período de cheia? Ou vai se esperar o rio chegar na beira, no limite, para começar a abrir pacote de ajuda ao interior, deslocar a população? Não precisa disso. Precisa pensar. Pensar salva vidas. E eu tenho a impressão que nós estamos pensando muito pouco nisso. E precisamos, com uma certa urgência, pensar a curto, médio e longo prazo. E a curto prazo, porque o curto prazo já aconteceu, nós não pensamos antes. Já aconteceu a besteira, a tragédia. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Mas se nós pensarmos hoje a curto, médio e longo prazo, de repente, daqui a pouco, não vai se precisar pensar mais a curto prazo, porque se contornou o problema. Essa é a mensagem de hoje. Nós precisamos ter preparação para a questão ambiental. Aliás, para quase tudo precisa disso, né? Estou destacando isso hoje aqui na coluna, porque nós estamos vivendo isso na pele há muito tempo e nada progrediu. Olha, e quem falou mal de ambientalista, quem demonizou ambientalista, está demonizando a vida, porque ele já desde 92, desde antes disso, na verdade, mas eu até hoje escuto o eco daquilo que eu ouvi em 92. Viva a vida. Para vocês, uma excelente semana, que a gente possa trazer semana que vem boas notícias. Bom dia.